Boa tarde, Gabriela, Eliane, boa tarde, que bom vê-las por aqui, sejam muito bem-vindas. Vamos esperar mais um minutinho, pessoal entrar, pessoal de casa. Boa tarde, Silvia, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui num cantinho todo especial, preparado para vocês, que remete um pouquinho do meu ambiente. Amo minhas flores. Boa tarde, papai. Que bom vê-lo por aqui. Vamos ver um pouquinho de louvor. Boa tarde, Rosana. Vamos só esperar mais uns minutinhos, tá? Até o pessoal entrar. E enquanto isso a gente ouve um pouquinho de louvor. Tá conseguindo ouvir ali na sua casa? Vou aumentar um pouquinho o volume pra gente poder entrar nesse clima hoje à tarde. Enquanto a gente se conecta na presença do Pai, na presença do Abba, pra gente poder logo começar na nossa tarde, na nossa live. Amém. Falta só 3 minutinhos. Logo a gente vai começar nesse Eliane Domaradsky. Eu convido vocês que já entraram na live de hoje. Eu convido você para poder convidar seus amigos, familiares. Vamos convidando. Que a bênção se derrame, esmilha. Convidem, não deixem de convidar seus amigos, familiares. Que essa bênção da palavra de hoje, essa nossa tarde, esse nosso encontro, ele possa te abençoar. Que nós possamos te trazer palavras de informação, palavras de conhecimento, que nós possamos passar essa tarde, esse momento juntos. Família LV! Deus nos abençoe! Deus nos abençoe! Isso mesmo! Vão se identificando ali quem é da nossa família LV. É um prazer tê-la conosco. Então assim, não deixem de compartilhar, não deixem de comentar aqui embaixo. O comentário de vocês é muito importante. Érico, Wellington, boa tarde, seja muito bem-vinda. O comentário de vocês é muito importante para a gente poder ter essa roda de conversa nesse momento. Então assim, eu convido você, ali onde você está, vamos fazer uma breve oração para a gente poder dar a entrada, para o nosso assunto. E depois eu sintonizo vocês o que nós estamos fazendo aqui. Eu não sei onde você está, eu não sei nesse momento se você está na sua casa,
se você está no seu trabalho. Mas nesse momento eu te convido a fechar os seus olhos por um breve segundo, para a gente poder entregar a Deus esse momento e poder pedir a presença do Pai, que Ele possa estar nos abençoando, nos direcionando com o amor dEle, com palavras de sabedoria, com palavras de entendimento, com palavras de discernimento, para que o nosso conhecimento, o conhecimento que muitas vezes é humano, possa estar e adentrar no coração seu. Boa tarde, Fernanda, seja muito bem-vinda. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus nesse momento, atingindo o nosso coração. Pai amado, nesse momento nós nos reunimos, Senhor, na Tua presença, declarando que o Senhor é soberano, declarando que o Senhor é único, declarando que o Senhor é o nosso mestre, declarando que o Senhor é quem nos direciona, o Senhor é quem nos capacita, é o Senhor quem nos permite estarmos aqui. Pai, abençoa cada um que está participando dessa live, abençoa cada pessoa que vai assistir essa live depois, abençoa nós com sabedoria, que ao abrir da nossa boca, nós possamos ser ministrados por Ti, Deus, para trazer palavras de conhecimento, palavras de direção, palavras que possam adentrar no coração, que seja uma terra fértil de quem for receber essa mensagem. Boa tarde, Adriene! Que bom vê-la por aqui. Nossa staff maravilhosa. Gente, que Deus abençoe nesse nosso encontro, que nós realmente possamos nos deixar ser usados, né, pelo Espírito Santo, que Deus realmente possa nos capacitar na tarde de hoje. Deixa eu desligar aqui. Que Deus realmente possa nos capacitar na tarde de hoje, com muita direção, tá? Para poder trazer um conhecimento bem bacana para vocês. Deixa eu ver. Eu acho que a Silvia já está aqui conosco. Silvia, eu sei que você está aqui conosco. Se você puder mandar Jéssica Melo, boa tarde. Se você puder mandar o convite, me chamar, porque pra mim é tudo muito novo, gente. Mas assim, a gente vai pegando o jeitinho, tá? Silvia, se você estiver por aqui e quiser fazer o convite, quiser chamar, eu aceito por aqui. Então assim, gente, eu quero agradecer e visualizar, entrar ao Carita Moraes. Vamos ver se vai dar certo. Eu não sei se deu certo. Ah, tá carregando. Só um momento. Boa tarde, Silvia, nossa convidada especial para a tarde de hoje. Como que está o som? Pessoal. Eu tô te ouvindo bem. Tá ouvindo bem? E o pessoal ali de casa tá ouvindo bem? Vão colocando aqui embaixo como é que tá o som, se vocês conseguem ouvir certinho. Maicon Macedo, bora, vamos lá. Gente, só comentem aqui se a gente... É dos meus, o compadre Maico. É padrinho Olha, dos que meus bom! filhos. E Gente, a comentem Silvia aqui Figueira embaixo. também, minha amiga. A Má, que é lá do nosso grupo ALV. Obrigada por estar aqui. E esse grupo também é fantástico, né, Nanda? Porque a gente está formando uma família, né? Grupo ALV. Isso mesmo. Estão todos conseguindo ouvir bem, nós? Silvia consegue me ouvir bem, né? E o pessoal de casa Ouvi bem. tá conseguindo ouvir bem? Deixa eu só aumentar um pouquinho o volume aqui, porque eu não estou te ouvindo muito bem. Acho que tá o som muito baixo. Gente, então assim, ó, eu Melhorou? quero fazer uma... Melhorou. Eu aumentei o som aqui, aí melhorou. Tá. Então assim, a gente ouvindo bem, ótimo. Eu quero só fazer uma breve apresentação
Meu nome é Ananda, então assim, eu vou me apresentar porque, né, como a Silvia comentou, tem algumas pessoas que não me conhecem, que é dos conhecidos da Silvia, dos convidados, né, da Silvia. Então, assim, meu nome é Ananda, eu sou nutricionista e, assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês, estar aqui na tarde de hoje. Eu quero agradecer a Silvia, que prontamente se disponibilizou a estar aqui nessa tarde, trazendo uma palavra de muito conhecimento nesse mês que é tão especial, né? Que é o Agosto Dourado. É um mês voltado para as mamães, para as gestantes, mas é tão bom ter homens, né? Os nossos pais, os pais das crianças, os pais, os maridos dessas gestantes, né, Silvia? Compartilhando, caminhando junto com essas mulheres. E assim, voltando, como é um mês tão importante, nós planejamos uma série de lives esse mês, na terça-feira. A gente fez uma abertura. Eu não sei quem conseguiu assistir, quem compartilhou, mas ela ficou salva pela Folha do Cone Sul. E assim, durante o mês, a gente vai dar sequência com vários assuntos, né? E hoje a gente vai falar sobre as emoções dentro da amamentação, né? O quanto os hormônios, né, Silvia, eles alteram. Rita, boa tarde. O quanto os hormônios alteram toda essa questão também emocional e o quanto é importante estar envolvida a questão emocional. Então, eu quero agradecer a Silvia, a sua disponibilidade. Logo que eu fiz o convite, você logo aceitou, assim, pelo seu conhecimento, pela sua experiência. Agora, né, nutricionista e agora estudante de psicanálise, então com um conhecimento extremamente vasto. Quero agradecer todos que estão assistindo, que também estão da nossa família ALV. O que que é essa é a ALV, né, que a gente fala? Ela é um tratamento, digamos assim, conduzido pelo Dr. Jim. É um tratamento fantástico, ele condiz em 35 dias e que a gente trabalha a nossa cura da nossa criança interior. Então, hoje, justamente, a gente vai falar do processo de cura, a gente vai falar, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência materna quando os meus filhos nasceram. Tá? Mas eu vou deixar a Silvia da sequência falar um pouquinho, se apresentar e a gente vai conversando. Pode falar, Silvia. Então, boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Adriene, que está me dizendo oi aqui no chat. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder partilhar um pouco do que eu sei, não que eu saiba tudo, né? Isso a gente está muito longe de alcançar, mas eu gostaria sim de partilhar com vocês, porque a amamentação, eu costumo dizer que amamentar é um ato de amor, mas ele é um ato de amor quando é possível. Porque muitas vezes não é possível amamentar. E aí eu quero partilhar com vocês um pouco da minha história. Quando eu me formei, em 2004, né, 15 anos atrás, pouco mais já, né, e quando eu comecei a trabalhar em municípios. Eu trabalhava na alimentação escolar e, claro, que junto com os postos de saúde, porque eu era pioneira na Está época, sem né? áudio. Está sem áudio. Quem que está sem áudio? Silvia, Tem mais sim. alguém? Eu tô te escutando bem, Nanda. Eu Você também tá me estou ouvindo? conseguindo te ouvir. O pessoal de Tem casa mais está alguém que tá. conseguindo ouvir? Pessoal, vocês estão conseguindo nos ouvir? Lisa Damásio. Boa tarde, Lisa. Alguém tá... Como é que está o áudio? Tá normal? Ok. Vamos dar sequência, então. Pode dar sequência, Silvia. Às vezes só travou, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar nos municípios, como a primeira nutricionista da região lá, da família dos meus pais, aqui na região central do estado do Paraná, eu atuei em diversos pequenos municípios lá. E eu atendia Pois é, mães. até é Eu atendi. importante, né, Silvia? A gente nem comentou, na verdade,
gente, da onde que nós somos, né? Eu sou de Sim, Itaquiraí, Mato Grosso do Sul, é uma cidade bem pequenininha. Aqui tem 20 mil habitantes. E você, Silvia? eu moro hoje em Curitiba, no Paraná, que é a capital paranaense aqui, mas eu sou, né, da região central do estado do Paraná, que é a região de Guarapuava, Palmital, que é onde meus pais moram, e ali tem um grupo de municípios. E eu sou de um município pequeno como você, né? A cidade que eu morava tinha 16 mil habitantes. E as regiões, as cidades ao entorno, onde eu também atuei como nutricionista, lá eram menores ainda. Então, em torno de 8 mil, né, habitantes, 6 mil habitantes. E era um lugar que eu acabei sendo pioneira nessa área da nutrição, então eu acabei abarcando muita coisa, né? Alimentação escolar, postos de saúde, atendimento clínico, enfim. E aí eu olhava para as mães que não conseguiam amamentar e eu pensava na minha soberba de profissional nutricionista, que ninguém sabia nem o que era. Eu pensava assim: é inadmissível uma mãe não amamentar. Como que isso é possível, uma mãe não amamentar? Pois bem, tive que ir aprendendo aos poucos com aquelas mães que muitas vezes não dependia da própria vontade, muitas mães que não tinham nem condições financeiras de oferecer um leite de qualidade para o seu filho, já que ela não conseguia amamentar. Então, eu fui quebrando alguns paradigmas que só conseguiram ser finalmente quebrados quando eu tive os meus próprios filhos. Mas aí foi uma caminhada, porque você julgar o outro, que é o que a gente está aprendendo muito na LV, que a sigla significa autoliberação para a vida, são treinamentos onde a gente faz autoliberações e vai encontrando os nossos traumas, os nossos medos e aonde a gente ficou emocionalmente preso, não é? Mas a vida foi me levando a essas situações. Então, eu sou mãe de 3 filhos. Meu filho mais velho tem 11, o meu filho do meio vai fazer 9 anos agora neste mês, e a minha filha mais nova tem 6 anos. Eu consegui amamentar naturalmente os 3. Eu não tive nenhuma dificuldade grande de amamentação. Eu quis sair do centro cirúrgico amamentando, então foi um processo tranquilo. Mas ao mesmo tempo, por ser um processo tranquilo, não é um processo tranquilo. Mesmo para mim, que eu saí do centro Exatamente. cirúrgico amamentando, que o meu filho conseguiu uma pega imediata, não foi tranquilo. Porque a gente, o que se vê na televisão, o que se vê nas redes sociais, o que se vê por aí é uma romantização né, de como é a maternidade. A maternidade não é romântica. E a gente não é preparada para o impacto que esse momento de sair com o ser do hospital e vir para casa, esse momento nada de romântico. O meu primeiro filho, há 11 anos atrás, quase 12, quando eles me entregaram aquela criança e falaram: pronto, mãe, fizemos o teste do pezinho, você pode ir para casa. Eu pensei: o que que eu vou fazer? Eu não tenho ideia de por Por onde onde que a gente começar. começa, né? Por Por onde onde que que eu começa? começo? E aí as emoções vêm à flor da pele, né? E é aqui que a gente entra nesse assunto. As Por emoções, tarde, como louro, engenharia. como que as nossas emoções vão influenciar tudo isso, né? Como a gente vai conseguir olhar para esse novo ser apesar das nossas emoções. E Exatamente. a gente coloca toda uma expectativa de que vai ser lindo, de que vai ser perfeito, que não, né? Você Falta a espera. preparação, né, Silvia? A gente se prepara para o parto, a gente se prepara para a chegada, na verdade, né? E a gente não se prepara para o estado real de você poder pegar o seu bebê e falar assim, e agora?
a responsabilidade é minha. O que eu vou fazer agora? Exatamente. E eu não sei quem está nos ouvindo hoje, qual é a rede de apoio que você tem, porque eu não tinha Na rede de verdade, apoio. isso, na verdade, assim, a Silvia, é até importante a gente comentar o que que é essa rede de apoio, né? A gente tem Então, comentado o que que é nas esferas aqui do município, mas muita gente acaba nem sabendo o que que significa a rede de apoio, e muitas vezes nem tem, né? Se você quiser comentar um pouquinho. então, então, por exemplo, antigamente, quando as nossas mães tiveram a gente, na sua grande maioria, elas tinham a mãe dela atrás, elas tinham as irmãs, as tias, as vizinhas, porque existia um movimento maior de cooperação, um movimento maior de sororidade, que é um termo que eu até gosto de falar, que é um sentimento de reciprocidade, de oferecer um auxílio a uma outra mulher sem competitividade, simplesmente porque ela é mulher e naquele momento ela está frágil. Então, ter essa rede de apoio, ter pessoas com as quais você pode contar, com as quais você pode dividir a sua carga. Essa é a rede de apoio. Então, naquele momento, morávamos meu marido e eu aqui, né, em Curitiba. E continua sendo assim. Nós construímos a nossa família, né? Nós somos em 5 hoje, mas família nós não temos aqui. Nós temos o compadre Maico, que passou a ser nosso irmão, que me ajudou, inclusive, quando eu tive meu segundo filho, eu tive mastite, que é um problema da amamentação, que é algo que acontece. Mas eu não tive nenhuma fissura no seio, não tive nenhuma rachadura, eu não tive nada que pudesse aparentar externamente que era uma inflamação no meu seio. Quando eu cheguei no hospital, eu estava com o seio todo empedrado e febril naquele momento já. Mas eu não tinha fissuras como acontece com algumas mães que racha o seio, né, que a pega é errada, que aquilo atrapalha. E isso, mães, acontece. E E mesmo algo não que acontecendo, eu tive uma mastite. Eu precisei para quase ser hospitalizada por causa de uma mastite, que é uma inflamação comum que dá na mama durante o processo de aleitamento. E se a gente não tiver bem emocionalmente, a emocionalmente, gente permite que algo isso que eu seja um comentei empecilho tão Algo grande, que eu né? comentei, inclusive hoje de manhã, foi que assim, se a gente não tiver com a nossa mente preparada, quando começarem a surgir essas situações de dor, né, de dor física, normalmente a mãe acaba Exato. desistindo da amamentação, por medo, né? Medo, insegurança, e às vezes até por não conseguir conciliar e entender o processo da dor. Porque o medo ele é paralisante, né? Ele te paralisa. Então, se você não tiver toda uma preparação emocional, quando começar a surgir essas situações na tua vida prática, você acaba desistindo. Porque você não consegue ter o entendimento de se impulsionar, né? Para continuar no processo e saber que isso vai passar. Como todas as outras circunstâncias também passam, não é? É verdade, é verdade. Isso é algo bem importante de ser pontuado, porque a gente trabalha tantas coisas, tantas pessoas falam pra gente, não, mas o parto é assim, o parto é assado, e a gente já fica com medo. Isso é natural de qualquer mãe. Você depois que entrou, vai ter que sair, né, minha amiga? Entrou, vai sair por um parto De qualquer normal ou de forma. qualquer forma, vai ter que sair e você vai ficar feliz quando você vê o seu bebê. Mas se a pega do bebê não é boa, se você tem algum nível de dificuldade, se você tomou uma anestesia maior, o leite vai demorar um pouco mais para descer e aquele momento que você pensa que seria maravilhoso começa a se tornar um pouco mais difícil. Mas é importante lembrar, vocês que são minhas amigas que estão aí nos ouvindo, que quando a gente está de TPM, os nossos hormônios, eles dão aquela bagunçada, né?
E a gente muda o nosso humor. A gente muda o nosso jeito de enxergar a vida. A gente muda porque a gente fica mais irritadiça, os seios dói. Agora você pensa que essa sensibilidade dos seios que você tem, quando você tem uma TPM, você vai ter também quando você tiver o seu bebê. Só que num nível, né, Ananda, um pouco mais superior ao que você poderia imaginar. É assim, nível hardcore, as coisas são assim. Você está formando hormônio até o momento do parto para gerar uma vida. Depois que o neném nasce, os hormônios são totalmente transformados no seu corpo. Então, as A descargas gente sabe que hormonais tem muita. Desculpa, gente, eu tive que carregar meu celular que tá acabando a bateria. Agora que eu acabei de ver aqui. Deixa eu arrumar aqui, que eu vou me ajeitar para continuar conversando com vocês. Tava acabando a bateria. Falei, meu Deus, acabar a bateria no meio da transmissão não vai dar, né? Arrumei todos os detalhes e esqueci do principal, não dá. Mas, desculpa interromper. Então, voltando, quando a gente tem o neném, quando a gente passa pelo parto, ocorre uma descarga de hormônios que alteram, né? A descarga de hormônio, ela vai mudar o teu corpo de uma produção de criança, né? De desenvolvimento de uma criança no teu ventre, para então liberação de produção de leite, que além de alterar o hormônio, altera o nível calórico que a gente gasta. Só que essa alteração de hormônio, a gente vai liberar muito mais ocitocina, que é o hormônio ligado ao amor. Por isso que é fácil a gente gostar do neném quando dá tudo certo, né? É mais fácil a gente gostar do neném. Mas nem sempre, num primeiro momento, você olha para aquele neném com todo o amor do mundo. Às vezes você está vindo de uma anestesia, você ainda não está bem, mas essa ligação, ela vai existir. E o que eu quero te falar é que, assim, esse período do pós-parto, de puerpério, que a gente chama, que é esse termo classificado dentro da saúde, né, do puerpério, que é esse tempo pós-parto, né, imediato até os primeiros meses do bebê, eles são muito significativos em mudanças corporais para a mãe, em mudanças hormonais para essa mãe e também mudanças emocionais. Veja que enquanto a Eu ia gente está grávida, eu acho que a Ananda caiu. agora voltou. 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 Você está me Tava ouvindo? travando. Eu estou te ouvindo. O pessoal tá ouvindo? Estou te ouvindo. Então, quando a gente tem tá gestante, o centro das atenções é a gestante. No momento que o bebê nasce, se esquecem da mãe. E só se lembram da mãe quando o neném chora. Quando o neném chora, todo mundo lembra que aquele neném tem uma mãe, não é? Toma que o filho é teu. Você vai saber o que fazer. Porque é tudo tão lindo, né? Depois que nasce, Então, todo mundo quer pegar, quer cuidar, mas começou a chorar. Opa, o bebê é da mamãe. Cadê a mamãe dessa criança? essa mãe, muitas vezes, não está tendo uma rede de apoio de dizer: você está cansada, né? Você realmente precisa dormir. Nossa, Olha, eu posso. E você Eu tive duas experiências. Até eu gostaria de compartilhar com vocês. O pessoal tá ouvindo? O pessoal de casa, tá tudo ok? Porque como aqui caiu, teve algumas interferências. Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo certinho? Silvia, você tá conseguindo me ouvir? Eu tô te ouvindo bem. O pessoal de casa tá ouvindo? Tá ouvindo, o pessoal de casa? Vocês estão colocando pra mim aqui se tá tudo ok, se tá tudo certinho? Porque eu tive que colocar meu... Ah, ok. Então vamos à sequência. Então, assim, eu quero compartilhar com vocês, né? Até depois a Silvia pode dar a sua opinião sobre o meu caso. Mas, assim,
Eu tive duas experiências com os meus filhos. E assim, essas experiências eu quero trazer para vocês no dia de hoje. Então, assim, o meu primeiro filho, eu me preparei muito pro parto. Eu me preparei pro parto normal, que era algo que. Obrigada, gente, tá tudo ok. Então tá ótimo, vamos dar sequência. Eu me preparei pro parto, fiz toda uma preparação, porque era o meu sonho o trabalho de parto normal. Sim, agora estou ouvindo. Que bom, Silvia, que deu certo. Me preparei para o parto normal, consegui ter o trabalho de parto, foram 15 horas de trabalho de parto, porém, assim, eu estava preparada para o parto, mas eu não me preparei emocionalmente para a questão hormonal que ia acontecer depois, como que eu ia fazer a amamentação, eu não me preparei, nem meu corpo e nem minha mente para a amamentação. Então, assim, o meu corpo, fisiologicamente, eu não tenho bico. Então, assim, eu acabei não preparando fisiologicamente também o meu corpo para a amamentação. E emocionalmente, eu acabei e falei assim, acabou passando, eu me foquei tanto pro trabalho de parto e eu esqueci que o mais importante, a Silvia travou. Tá tudo bem? Silvia? Deu uma travou, né? Poliana, bandeira. Deu uma travada, tá tudo ok? Silvia? Eu não estou te ouvindo. Eu não conseguindo, não estou conseguindo te ouvir, Silvia. Tá tudo certo, gente? Aqui tá ao vivo. Ainda. Acho que a Silvia saiu, mas daqui a pouco ela entra novamente. E Silvia, daqui a pouco você me convida novamente que eu aceito você, porque eu acho que acabou caindo, né? E, gente, então assim, como eu tava comentando com vocês, eu me preparei. Assim, vou contar a minha história. Vou contar. Eu me preparei pro parto, preparei meu corpo pro parto, porém eu não preparei a minha mente pra amamentação. E olha só o que aconteceu. Eu entrei no trabalho de parto, meu parto foi em torno de 15 horas de trabalho de parto. Até os 6 centímetros de dilatação eu estava bem. Porém, quando chegou, começou a aumentar as dores. Eu cheguei, eram em torno de 8,5 centímetros. Eu pedi cesárea, porque só quem passou pelo trabalho de parto sabe o quanto é doloroso, não é? É muito doloroso, parece que você vai morrer, gente, é muita dor. Mas assim, é aquela questão das emoções. Você já vai entender no segundo parto por que eu falo que é tão importante você trabalhar com as suas emoções. Eu acho, agora eu aceitei. Vamos ver se que vai dar certo. Gente, então assim, foram 15 horas de trabalho de parto. Quando o André nasceu, que é o meu filho, hoje ele tem 3 anos. Deu certo, Silvia? Deu. Conseguindo me Voltei. ouvir? Eu te escuto. Ótimo, tranquilo. Quando aí o André nasceu, era uma segunda-feira, era 18 horas, né? Era 6 horas da tarde. Eu não, como eu passei, acho que com muita dor por causa do trabalho de parto, foi um trabalho de parto bastante extenso. Teve que entrar com medicação, porque eu não tive dilatação adequada. A minha bolsa, ela rompeu, era 3 horas da manhã. Então a gente sabe que depois que a bolsa rompe, a gente tem um certo tempo, né, pro bebê nascer, porque senão começa até a correr o risco de falta de oxigênio. Então a gente estava correndo atrás, digamos, muito rápido para a evolução do trabalho de parto. E a gente se teve toda essa questão hormonal envolvida, toda essa pressão de que precisava nascer, por causa da questão hormonal, porque já tinha estourado a bolsa, as horas foram passando e aquilo lá, querendo ou não, acabou mexendo muito com o nosso emocional. Aí, ele nasceu
o meu leite não desceu, meu leite demorou um tempo para descer, eu tive que tomar medicação para o leite poder descer. Porém, quando ele nasceu, o primeiro momento assim foi de alívio. Falei, nossa, nasceu, graças a Deus. Já passou o sofrimento? Eu só queria era descansar, porque foi muito exaustivo. Então, assim, eu não tive aquela questão de poder aproveitar o meu momento com o meu bebê, porque eu só queria descansar, porque tinha sido tão doloroso, tão sacrificioso aquele momento, que eu falei assim, meu Deus, graças a Deus ele nasceu e está bem, eu vou descansar para depois pegar o meu filho. Então, a gente sabe o quanto é importante a primeira hora o bebê entrar em contato com a mamãe. Mas naquele momento eu já não estava nem em condições emocionais para poder pegar o meu bebê. Eu precisava era me recuperar, me restaurar até emocionalmente para conseguir pegar o André. Passado isso, a gente começou. Como o meu leite demorou para descer, eu acredito que foi até por causa do estresse emocional mesmo, estresse hormonal. Meu leite demorou um tempo para descer e assim, a minha vontade era muito de amamentar. E eu não concordava passar leite de fórmula, porque eu tinha na minha mente, como você comentou, Silvia, aquela questão, não, mãe, não existe baixa produção de leite, né? Não existe baixa produção de leite, mãe precisa amamentar, nutricionista, né? Como a gente se cobra, eu não sei você, mas eu achava inadmissível eu não amamentar meus filhos. E assim, eu me cobrava demais. Então assim, eu falei, não, eu vou amamentar. A minha mãe não conseguia me amamentar. Mas eu falei, não, eu vou amamentar. E assim, mas é que eu te falei, eu não me preparei emocionalmente. Eu passei por todo o estresse emocional, questão hormonal, tudo, e meu leite não desceu. E eu comecei a ficar cada vez mais preocupada. Por mais que as pessoas falavam assim pra mim, né, toda a equipe médica, calma, seu leite vai descer, continua colocando o seu bebê no seu peito, né, continua colocando contato para aumentar o vínculo, que é tão importante. E foi passando. Isso na segunda-feira. Como eu não queria entrar com leite de fórmula, a gente estava verificando a glicose dele. Isso a gente sempre feito nos prontos atendimentos, na equipe médica. É verificado. Então a gente continuou assim, verificando a glicose dele. Como a glicose dele estava boa, estava mantendo, a gente não entrava com nada, nem com leite de fórmula. Olha só, ele ficou na segunda-feira, o horário que ele nasceu, gente, ele ficou até na quarta. A gente quase não entrou nem com leite de fórmula, a gente não entrou, porque nós estávamos esperando o leite descer e com o intuito de quê? Não, se o meu bebê tiver fome e o meu leite, eu preciso colocar ele no meu peito, porque ele vai pegar de qualquer forma. Olha como é errada a informação que a gente tem na nossa mente. Na quarta-feira a gente foi para casa. Na quinta-feira, e eu não dei de mamar. Na quinta-feira, o meu filho dormiu o tempo todo. E o meu marido, ele é médico. E assim, olha só, aquele ditado que diz, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Gente do céu, a gente foi deixando, as horas foram passando e o André dormindo. O André dormindo, o André dormindo, o André não acordava. Quando a gente foi ver, eu falei pro meu marido, eu falei assim, amor, o André não acorda. A gente foi pegar ele no colo. Gente, que sensação mais horrível, que sensação mais feia. Ele estava gelado, ele não tinha nem mais, a gente não sentia os batimentos cardíacos dele. Ele tinha quase entrado em coma, porque a glicose dele caiu muito. Nós saímos às pressas para o hospital, a gente veio, verificou a glicose dele, estava em 39. Tava assim, quase em coma. E aí a gente passou 2 ampolas de glicose para ele não respondeu. A gente entrou a gente passava leite de fórmula, foi quando a gente decidiu. Isso 4 dias depois que o André nasceu. A gente decidiu entrar com o leite de fórmula, a gente passava em ampolinhas de 30 em 30 minutos para ver se ele conseguia responder. Ele só foi abrir o olho dele, era meia-noite na quinta-feira, mas ele só recobrou a consciência no sábado. Foi muito grave, foi muito assustador o que aconteceu. E assim, isso me traumatizou de uma forma, porque eu não admitia não amamentar. Eu não admitia, eu falava assim, gente, eu sou nutricionista.
como que eu vou trabalhar com meus pacientes? Como que eu vou falar para os meus pacientes? Como eu vou falar para as mães? Gente, eu não aumentei. Aí eu falava para os pacientes: não existe leite fraco. Não existe uma mãe que não produz leite. Isso não existe, isso não é realidade. E eu estava vivendo aquilo. Isso me traumatizou tanto, Silvia, tanto. Eu entrei numa depressão pós-parto. Eu fiquei com pensamentos suicidas. Eu não conseguia cuidar do meu filho. Eu chorava dia e noite, dia e noite. Eu me escondi, inclusive, até da minha mãe, para ela não ver o meu desespero. Foi horroroso, assim, o que eu vivi. E, assim, eu não sabia porque eu estava muito traumatizada. Passado dias, eu voltei a tomar medicação porque eu não aceitava. Primeiro, era inadmissível. Eu não, realmente não aceitava. O tempo foi passando. Eu falava que eu estava aceitando, mas eu não aceitava. Isso era da boca para fora. E assim, quando a gente entrou no método, por isso que eu quis tanto compartilhar esse caso com vocês, porque eu só percebi o quanto de valor meu filho tem, o quanto guerreiro ele é, e até hoje ele é, graças a Deus. Hoje eu consigo olhar para esse caso e falar assim, no essencial nada se perdeu. Hoje eu vejo o quanto ele é forte, e realmente ele é uma criança muito forte. Foi através do método, nesse processo de cura que nós estamos vivendo, né? Nós tivemos a oportunidade de olhar para a nossa criança interior, olhar para os nossos traumas, e eu percebi o quanto eu tinha esse trauma, esse bloqueio com relação ao meu filho, porque eu não admiti o que eu estava vivendo. Eu não admiti esse meu sofrimento. Então eu precisei olhar para ele, precisei me emocionar, eu chorei, chorei muito, porque é muito doloroso você falar assim, nossa, mas o quanto eu egoísta eu fui, né? O quanto egoísta, hipócrita, orgulhosa, foi porque eu pensei só em mim. Eu não pensei na saúde do meu filho. Mas eu precisei olhar para tudo isso, eu precisei olhar para esse fato que foi tão marcante na minha história, na minha vida, na vida do meu marido, na vida do meu filho e falar assim, graças a Deus, mas no essencial nada se perdeu. Hoje ele é uma criança forte, ele é uma criança extremamente saudável. Hoje eu vejo, consigo compartilhar esse caso com vocês com conhecimento. Porque assim, foi preciso olhar para esse caso, foi preciso olhar para o que eu passei, para o sofrimento que eu vivi e falar assim, eu consegui ressignificar, né? Eu consigo olhar e ver o quanto de valor o meu filho tem. Consigo olhar e ver o quanto ele me ensinou. Independente, ele quase entrou em coma, mas nós precisamos olhar esse e falar assim: nós vencemos, nós somos muito vencedores, porque hoje ele está aqui. E é muito forte isso, porque quantas mães, né, vivem essa experiência? Quantas mães, né, Silvia, que às vezes pensam assim: ou eu vou desistir, ou assim, eu vou insistir e a gente não sabe qual é a consequência do insistir. E assim, a questão da rede de apoio é muito importante, quanto é essencial isso. No parto, no trabalho de parto, Mas a gente também, né, Ananda, tem que estar disponível emocionalmente para essa rede de apoio. Porque muitas vezes, quando a gente se prepara para a chegada de um filho, a gente vai ler livros, a gente vai ver lives, a gente vai ver muita opinião dos outros e a gente vai tentando formar a nossa opinião. Só que essa opinião ela só vai conseguir ser formada quando você tiver a mesma vivência. Porque quando a gente olha para os nossos pais, você pensa, nossa, eles fizeram tudo errado. Nossa, meus filhos. Aí a gente olha para as outras mães, como é que não amamenta? Ah, que absurdo. E isso como vai gerando essas crenças tão limitantes na nossa vida. Então, as emoções, elas estão aqui, gente. Elas existem. É imprescindível que a gente entenda que o criou as emoções sem motivo nenhum. Elas tá existem para travando. Eu nos. não sei se é só para mim. Será que Eu não sei se aconteceu é só alguma para mim que tá coisa? travando o seu áudio, ou se é para as pessoas em Tá casa ouvindo agora? também. Tá travando. Para mim continua travando.
Pessoal, então assim, daqui a pouco a Silvia consegue conectar com a gente, mas pode ser a internet. Mas enquanto a Silvia consegue conectar conosco, porque o áudio dela tá travado, mas é por causa da internet, por muito provavelmente. Eu vou aproveitar e vou compartilhar com vocês a questão emocional no segundo trabalho de parto. No segundo trabalho de parto, claro que todas as mamães que já passaram por isso, elas falam: ah, nenhum parto é igual ao outro. E realmente, mas assim, no meu segundo caso, eu trabalhei a minha mente, eu trabalhei as minhas emoções. E eu me preocupei sim com o trabalho de parto, mas eu não deixei de me preocupar e de dar uma atenção importante e específica para a amamentação. Porque aí eu comecei a ver, me olhar como mãe, como mulher, o que eu precisava mudar e como realmente seria a minha realidade na amamentação. E a gente vê que às vezes a gente se cobra tanto e o se cobrar, ele é limitante. E às vezes a gente precisa se disponibilizar mais e nos cobrar menos. E aí, diante disso, né, eu comecei a olhar de uma forma diferente. Consegui, minha filha, né, hoje ela tem 9 meses, minha segunda bebê, ela nasceu de parto normal. Da mesma forma, o leite demorou para descer. Da mesma forma, eu precisei entrar com medicamento. Hoje, eu entendo que o meu corpo é baixa produção de leite, que o meu corpo ele produz pouco leite, ele não seria o suficiente, infelizmente, né? Ou felizmente, para nutrir os meus filhos. Mas a gente, mas que nem eu falo para vocês, é individualidade de cada um. Boa tarde, Janete. Aproveitando que faz tempo que eu não falo boa tarde para quem entrou, boa tarde para quem entrou depois que a gente conversou. Madalena, Rosenilda, Casa do Paninho e assim por diante. Deixa eu tentar aqui. Gente, às vezes a gente corre esses riscos da internet, tá? É normal. Não se preocupem, é questão da internet. Acontece isso mesmo. Não, a gente dá sequência. Não desista. Oi, Silvia. Conseguindo me Oi, ouvir? voltei. Estão me ouvindo agora? Sim. Aham, estou conseguindo te ouvir. Eu estava Eu parei no, comentando, eu estava dando eu sequência. parei nas ações, mas eu não sei o que você continuou falando depois. Isso, eu dei sequência explicando sobre o meu segundo parto, que ele foi um parto mais normal, ele foi um parto humanizado. Minha bebê nasceu, eu estava sentada, eu deixei as dores fluírem de uma forma tão normal que eu conseguia dormir enquanto eu estava em trabalho de parto. Tanto é que as contrações vinham, eu achava que era uma cólica intestinal, gente. Mas assim, porque eu acabei aceitando de uma forma mais natural, eu estava mais bem preparada, digamos assim, emocionalmente. Quando a Antonella nasceu, o leite também demorou, Silvia, para descer. Hoje eu vejo que é o meu próprio corpo que tem uma baixa produção de leite. Eu precisei tomar medicação também, inclusive para aumentar ela. Da mesma forma, por mais que ela tenha nascido também de parto normal, sem interferência de medicamentos dessa vez, meu leite demorou para descer, só desceu por causa da medicação. Então, assim, é a individualidade de cada um, né? Mas ela eu consegui amamentar, eu esperei. Só que ela, eu estava, de certa forma, ainda com o pensamento que eu falava assim: eu já quero leite, ela nasceu, eu já vou dar o leite de fórmula, que quando o leite descer do meu peito, pelo menos a glicose dela tá lá em cima, ela tá bem, ela vai pegar e vai embora. Só que aí eu descobri que é a questão do meu bico. Então, para ela, facilitou um pouquinho mais, porque eu comecei a usar aquele bico de silicone. Então, facilita a pega do bebê, né? Também não tem a questão da rachadura, não machuca o peito da mulher. Então, isso facilita bastante. Pode ir? Mas quando você fala sobre isso, Ananda, é importante a gente reforçar que foram dois momentos diferentes. Você teve a experiência Isso.
muito traumatizante com seu primeiro filho. Você teve uma nova experiência com a sua segunda filha. São duas coisas muito opostas. E realmente, o leite não desce num primeiro momento, né? Especialmente se a gente toma anestesia, ele pode demorar 48 horas para descer. Porque até que o hormônio do aleitamento vai formar, ele demora um pouco, especialmente se a gente fez uma cesárea, porque o teu corpo não estava pleno para o parto. Então, quer dizer que Deus, ele é maravilhoso, ele permite que as coisas sejam feitas, né, do jeito dele. Claro que a ciência veio aqui para, né, acalentar as nossas emoções, as nossas emergências, né? Porque se fosse de outra forma, muitas crianças não teriam nascido, muitos de nós não estaríamos aqui. Eu mesmo seria uma das pessoas que não estaria na vida, se eu não tivesse nascido de cesárea. Porque a minha mãe, ela tinha tido um rompimento do útero quando a minha irmã nasceu. E aí ela não podia mais ter filhos. Então, como a minha mãe foi guerreira para me trazer a vida, não é? Se ela não tivesse se esforçado tanto para me trazer a vida, talvez eu não estivesse aqui falando com vocês, partilhando com vocês. Mas o que a gente quer falar sobre as emoções hoje, para fechar, que eu sei que o nosso horário já está acabando, é que assim, Deus permite que a gente sinta as nossas emoções. Ele permite que a gente sinta euforia, que a gente tenha felicidade, e é o que Ele quer para todos nós. Mas, ao mesmo tempo, as emoções de tristeza, angústia, estão presentes na nossa vida. E é para lidar com elas que a gente tem que ter ferramenta interna. Então, mamães que estão sofrendo para amamentar, existe vida sem aleitamento materno. O seu filho vai viver, vai crescer como filho da Ananda. Tá aí para contar a história. Ele viveu um momento muito difícil. Uma das minhas amigas também passou por um problema muito sério, como o seu filho. Ela não conseguiu amamentar, também não foi oferecido leite para o neném no hospital. Ela recebeu alta e na mesma noite que ela recebeu alta, ela voltou com o bebê com febre, por desidratação. Não chegou a baixar a glicose, ela não chegou a entrar em coma, né? Quase em coma, mas ela teve uma infecção porque ela desidratou. Então, é muito importante. Se está sendo muito difícil para você nos primeiros dias, não sinta como você ser menos mulher ou menos mãe, porque você vai oferecer um leite de fórmula. Existem tantas fórmulas tão delicadamente estudadas para que o seu bebê seja alimentado da melhor forma. Permita que o carinho, o amor e o cuidado de Deus, quando Ele permitiu que a ciência tivesse a possibilidade de desenvolver esse leite, também chegue para o seu filho. Se o teu corpo não consegue produzir, porque às vezes a sua mente está bloqueando. Mas eu também quero te dizer que você tem que estar disponível. Porque essas emoções, minhas queridas, são avassaladoras. São extremamente avassaladoras, tanto para o bem quanto para o mal. E se você estiver percebendo que as suas emoções estão extremamente afloradas, tenha uma rede de apoio. Procure ter, durante a sua gestação, se possível, pessoas com as quais você consiga estar nua com relação aos seus sentimentos, que você possa partilhar o que você está sentindo. E se for necessário, procure ajuda profissional. Porque acontece muito o chamado baby blues, que é esse início de uma né, depressão pós-parto. Depressão pós-parto é real. Veja que a Nanda contou pra gente que ela chegou a pensar em suicídio naquele momento. Queridas, é algo fundamental que você esteja disposta a partilhar. Talvez se a Ananda tivesse partilhado o quão era sofrido para ela não amamentar, com mais pessoas que talvez pudessem ter contado as suas histórias. E nós estamos aqui hoje apenas para contar as nossas histórias, para que você aí do outro lado possa se apropriar dela e saber como usá-la.
e saber entender como melhor vai ser para você. Porque eu tive uma amamentação tranquila, mas mesmo assim eu não sabia como lidar com meu filho, eu não sabia o que fazer. Quantas emoções eu passei, apesar de conseguir amamentar. Claro que amamentar é um ato de amor, mas você acarinhar o seu bebê enquanto você dá uma mamadeira não deixa de ser uma forma de amá-lo. E você não pode se punir emocionalmente ou dizer que você é menos mãe porque você não conseguiu amamentar. E hoje, olhando, né, A gente não pode ser tão rasa. olhando para os nossos traumas, né? Porque são os nossos traumas que nos fortalecem. São os nossos traumas que nos capacitam olhar para o passado e falar assim: você venceu. Hoje você tem até uma certa propriedade trabalhada de cura, de amor, digamos assim, para poder ajudar tantas outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Não é mesmo? Um olhar sem julgar, né, Ananda? Eu acho que talvez essa seja a chave da virada das nossas vidas. Passar a não julgar. Porque a gente não está calçando o sapato do outro para saber onde é que o calo aperta. O que que ele viveu para estar respondendo assim, né? Freud diz que a gente não, o que a gente não consegue falar, a gente faz em ações. A gente transforma em ações de uma maneira inconsciente e quer que o outro decifre o que eu estou mostrando para ele, que muitas vezes eu não tenho consciência e o outro não tem condições de entender e de decifrar esse código que eu estou passando. E veja quantos sofrimentos a gente vai carregando na vida do outro. E a gente Então vê eu sei, e na porque eu estou verdade, acompanhando, eu sei porque eu estou acompanhando que o seu filho, você com o seu filho tiveram um momento de reconciliação. Porque eu não sei qual é a idade do seu filho, mas você trazia dentro de você muito. que você merecia, que ele, né, que você devia a ele de alguma forma. Ele tem 3 anos hoje. Então foram 3 anos para a gente conseguir ter esse momento. Porque por causa do, E você, por causa do julgamento. e com certeza essa liberação que você deu para ele fará com que o caminho dele seja outro. Mas tem uma coisa bem engraçada que eu faço no meu programa de rádio, porque eu tenho um programa de rádio, para quem não me conhece, eu tenho um programa de rádio numa rádio católica aqui em Curitiba, mas é uma rádio web que chama Rádio Web Mãe do Salvador. Quem quiser ouvir, é todos os dias às 8 horas da manhã. E quando eu entrevisto alguém no meu programa, uma das primeiras perguntas que eu faço e que eu quero fazer para você agora, Nanda, é: como você percebe a mão de Deus capacitando a sua vida? Porque Ele não escolhe quem é capacitado. Ele capacita os escolhidos. Então, eu vejo na sua vida, esse é a minha visão, que você foi capacitada pelas suas experiências a poder estar hoje aqui ministrando o coração dessas mulheres com a sua história. Porque é onde mais dói dentro da gente, é que o poder de Deus pode nos restaurar de uma forma tão magnífica Amém. que a gente pode transbordar na vida das outras pessoas, que é o termo do Dr. Jim, né? Muito obrigada por transbordar na vida das pessoas. Mas eu gostaria que você desse a sua visão para isso. É exatamente isso. É assim, é você poder olhar, né? Hoje eu vejo que aquele julgamento, né? O quanto eu julgava, o quanto eu me condenava, o quanto eu me criticava, o quanto eu me culpava por algo que era apenas, digamos, técnico. Eu tinha o conhecimento técnico do que era lindo, maravilhoso, que nem você comentou, né, Silvia? Do romantizar a amamentação. E assim, a nossa vida ela não é romântica, a nossa vida existem traumas, as nossas vidas têm problemas. Gente, nós não somos perfeitos. Nem Jesus foi, Jesus teve traumas, Jesus teve lutas. Jesus nos ensina através das lutas que ele teve, não é mesmo? Então, se Jesus nos chama e nos convida para sermos a semelhança dele,
Hipócrita é o homem que acha que não vai ter luta na vida, não é? Aí, hoje eu vejo que o quanto eu estava sendo hipócrita comigo mesma, né? Com essa condenação que não tinha nem lógica, digamos assim. E o quanto é bom você olhar para você e falar assim: calma, tá tudo bem. Tudo bem que foi assim. Tudo bem que foi assim. Hoje, você tem essa palavra que você viveu para poder ajudar, para você poder passar assim e socorrer, que nem você falou, a sua amiga que passou pela mesma circunstância. E você olhar e falar assim: calma, tudo vai se resolver. Gente, a ciência, ela é magnífica. Olha como ela permitiu, eu achei maravilhoso isso que você falou, que a ciência, ela formulou algo muito parecido com o leite materno, que é as fórmulas. E nós, graças a Deus, a gente tem a disponibilidade de oferecer isso para os nossos filhos. E daí, se a gente pega, digamos, uma mãe que não tem essa disponibilidade de oferecer um leite de fórmula, vai pro leite de vaca, né? Esteriliza, ferve, faz que nem as nossas avós faziam. Gente, é benefício para o bebê, é vida. Claro que a gente fala que a amamentação ela é muito importante, sim, ela é vida. Só que como que você está dando essa vida para o seu bebê? Você está dando uma vida com amor? Você está sendo disponível, que nem você falou, né, Silvia? Você está sendo disponível para amar o seu bebê na integridade? Você realmente está sendo disponível e enfrentando, né, todas as emoções que o ambiente está te trazendo para você realmente amar e entregar o verdadeiro amor para o seu bebê naquele momento? E o amor ele pode ser entregado através do vínculo. Gente, quando eu precisei parar de amamentar a Antonella aos 4 meses. Sabe o que que eu fiz? Eu falava, gente, como que eu vou expressar o meu amor por ela? Eu me perguntava assim. Mas, sabe o que que eu fiz? Foi uma decisão minha, parecia loucura. Mas eu continuei, foi um processo. Eu não tirei ela do meu colo, do meu aconchego como mãe, do poder cheirar ela, do poder pele a pele com ela imediatamente. Porque nada me impedia de continuar sendo mãe dela, tendo contato pele a pele, mesmo quando eu amamentasse. Então, em vários momentos eu dava uma mamadeira para ela tão coladinha com o meu corpo, como se ela quisesse e ela percebesse que aquele era algo, o melhor, o meu melhor que eu podia dar para ela. Então, assim, hoje eu olho para essas circunstâncias, Silvia, e eu vejo assim que tudo que a gente for fazer, principalmente com os nossos filhos, e em tudo, né, que a gente possa olhar para as nossas cicatrizes, reconhecer que elas nos fortaleceram, reconhecer que a gente precisou passar pela dor do perdão, que o perdão ele não é fácil. O perdão dói, ele faz a gente chorar muito, ele faz a gente, ele traz um quebrantamento, mas ele traz a cicatriz, ele traz a cura. E assim, olhar para esses traumas que a gente viveu e falar assim que está tudo bem e que no essencial nada se perdeu e que através disso a gente pode dar o nosso melhor. É a questão de você fazer o melhor com o que você tem hoje. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Fazendo o melhor que a gente pode, que é contando as nossas histórias, trazendo as nossas experiências, que vão com certeza agregar muito na vida de cada um de vocês. Quer comentar Sem algo, dúvida Silvia? nenhuma. Essa questão do perdão, ela é muito significativa, mas é algo que você não vai precisar fazer para Antonella, porque você não, você fez de uma outra forma um desmame amoroso, que provavelmente ela não sentiu a quebra e por isso ela não vai ter um trauma com relação a isso. Ela vai conseguir fluir a vida dela de uma maneira tranquila, mas ao passo que você sentiu a necessidade de pedir perdão ao seu filho porque você se sentia culpada. Uhum, E às vezes o perdão para mim mesma é mais difícil do que perdoar o outro. uhum. E isso é algo que eu venho trabalhando muito, que fica em torno do primeiro e o segundo maior mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e então o próximo como a mim mesma.
Então, o que eu tenho trabalhado demais com as mulheres e o que eu tenho feito bastante no meu programa de rádio é exatamente isso. Lembrar que eu preciso amar a mim mesma. E o perdão passa por isso. Passa por me perdoar pelo julgamento que eu tinha, porque eu, como técnica, como nutricionista, como uma pessoa formada, eu devia saber que. Mas o seu corpo, as suas emoções não estavam preparadas naquele momento. E tudo bem que foi assim. Dar a ter a ciência e conseguir dar esse perdão. Porque quando a gente não oferece o perdão, a gente continua sofrendo, porque você está agarrado àquele sofrimento. E quando a gente decide perdoar, claro que a gente vai chorar. Mas é o último choro, porque aí a gente pode cicatrizar uma ferida que vai parar de sangrar. Porque pais feridos sangram sobre os seus filhos. E talvez o caminho seja o auto-perdão, o autoconhecimento, uma forma de se ver e de se amar, para que então você possa amar os seus filhos, o seu marido, a sua família, os seus pais, quem quer que seja necessário. Mas o auto-amor, né, o amor próprio, ele vem em igualdade. Amar o próximo como a mim mesma. Se eu não me amo, eu não posso amar o próximo. Eu não tenho o que oferecer ao próximo. Se eu não me amo, eu não consigo amar a Deus sobre todas as coisas. Então, esse é o caminho. E a autoliberação vem muito a esse respeito, né? Fazendo com que a gente se olhe. Olha como a Ananda estava olhando para aquela situação com uma expectativa infantil de que tinha que ser diferente. Viveu 3 anos olhando para aquele fato, vivendo como se tivesse sido diferente. Mas o que passou, passou. A gente não consegue voltar atrás. O que a Ananda pôde fazer e o que ela contou para vocês é que ela olhou para ela mesma, ela se perdoou por não ter conseguido, tudo bem que foi assim. E agora o filho dela não precisa mais carregar esse sofrimento, porque o sofrimento foi liberado. Né? Essa é a ideia dessas nossas lives, né? Dessa especificamente das emoções, é para que a gente se olhe com mais generosidade, porque a gente tem o mau hábito de se olhar julgando, como se Deus nos olhasse julgando. Ele não tem um chicote na mão ou um caderninho que ele fica anotando cada deslize que eu ou você cometa. Não, o Deus que eu conheço, o Deus que eu creio, ele é um Deus de amor e de misericórdia infinita. Ele não vai ter uma lista dos mínimos erros que eu cometi, como ele também, talvez quando eu chegue lá, ele me mostra aqui, ó, tá vendo? Tá vendo, Ananda? Olha quanto tempo você sofreu por causa disso. Se você tivesse conseguido olhar com os olhos mais generosos para você mesmo, com os olhos que eu te olho, se você tivesse conseguido olhar para si mesma com os olhos que eu te olho, você não teria passado por esse sofrimento. Então, é necessário muitas vezes a gente procurar ajuda, né, Ananda? Porque são 30 e poucos anos que a gente já teve, né? Eu tenho 38, já sou formada há uma era, acabei trabalhando e parando, porque eu tive um filho atrás do outro, então, enfim, as coisas foram se fazendo, mas foi a escolha que eu tive de estar presente na vida dos meus filhos. Mas 2021 é o ano do autoconhecimento. É o ano de reaprender a olhar para mim mesma, né? Olhar quem é a Silvia, olhar quem é a Ananda, né? Porque a gente, quando tem filhos, você passa a ter outro título, né? Você ganha o título de mãe. E todo mundo fala que junto com a mãe nasce a culpa. E em partes ela é verdade. Mas eu quero te dizer, para terminar minha participação hoje, que culpa não é termo para a gente utilizar. Você pode sim ser responsável pelo que você fez ou você não fez. A responsabilidade de arcar com a consequência do teu ato, ela existe sim. Mas ter um sentimento de culpa não vai levar você para lugar nenhum. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, Ananda, de partilhar um pouco do que eu sei, um pouco do que eu já vivi e poder oferecer alguma coisa para quem estiver nos vendo, a oportunidade de estar aí com vocês nesses momentos tão bonitos, não é?
Eu quero agradecer, Silvia, porque você se disponibilizou imediatamente, né? Quando eu trouxe o convite para você, você logo se disponibilizou. E você é uma mulher tão rica de conteúdo, tão rica de conhecimento, de bases para estar aqui conosco. Você é a pessoa certa para esse momento certo, digamos assim. Obrigada por estar aqui conosco. Eu acredito que a gente conseguiu agregar, sim. Eu agradeço pelas palavras que você lançou sobre minha vida. Foram palavras tão importantes, tão profundas. Quase me emocionou. Me segurei aqui. Meu Deus, falei, não dá, né? Para chorar ao vivo não dá. Mas assim, foi muito profundo. Eu quero agradecer imensamente, agradecer todos que participaram, né, que esteve conosco. E que nós, né, que vocês possam nos acompanhar nas próximas lives, vão ter muito conteúdo ainda pela frente. E que essa palavra, né, essas nossas experiências, esse nosso conteúdo, o que nós conversamos hoje, possa abençoar você que esteve aqui conosco e você que ainda vai assistir essa live. Muito obrigada, Silvia. Desejo Muito obrigada. ricamente muitas bênçãos sobre sua vida, pessoal e também profissional. E obrigada por estar aqui. Muito obrigada, Nanda. E se algo de bom passa pela minha vida, com certeza é obra de Deus, porque é em nome dele e por ele que eu tenho feito todas as coisas, especialmente nesse último ano da minha vida de tão rica transformação. Muito obrigada a você que estava nos ouvindo, a você que partilhou essa live, você que ainda vai nos ouvir. Que seja produtivo para você, que seja edificante na sua vida. E pode nos seguir nas redes sociais, porque teremos muitos outros assuntos relacionados aí à vida, à nutrição. Quem sabe a gente fale sobre as emoções na nutrição, que também é um tema muito interessante, né? Exatamente. Quanto a emoção altera, né? O quanto da gente como pessoa, como a gente descarrega na comida muita coisa. São muitos temas que ainda a gente pode vir abordar como tema. Exatamente. Muito obrigada por vocês e até a próxima. Um grande Até a beijo. próxima. Aguardo vocês nas próximas lives. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, meninas. Até a próxima.